Salve, Gabriela. Tudo bem? Bernardo, pessoal do Postura Sustentável, grande Rafael Madi, que estará conosco fazendo uma live sobre crimes eleitorais. Samuel Falavinha também. Crimes eleitorais não, né, Rafael? Prestação de contas na Justiça Eleitoral. Luiz Roberto Juraski Lino, que está aqui nos bastidores da nossa live, cuidando de toda a questão tecnológica. Vitor Pacheco, Bárbara, grande Bernardi, meu amigo fraterno, Janete. Estamos hoje com a Ana Cássia Barbosa, advogada em Vitória, logo estará conosco. Vamos tratar do abuso de autoridade, que também sofreu uma modificação legislativa no último dezembro de 2009. Salve Vitor Pacheco, Carlos Gomes, grandes advogados, amigos, estivemos juntos em Curitiba recentemente, Robson Gradovski, Cadu, Vinícius. Então, no final do ano, nós tivemos uma alteração legislativa, a Lei 13.869, com a questão do abuso de autoridade. E a Ana Cássia, advogada em Vitória, no Espírito Santo, estará conosco para debater esse tema. Já está com certeza entrando, o grande Bernardo, Álvaro Borges, que esteve conosco fazendo uma live sobre a questão de erro médico, nosso querido amigo, fraterno advogado de Porto Alegre, Alexandre Wunderlich, seja muito bem-vindo. Vamos ver se a Ana já está aqui, deve estar chegando. E hoje trataremos das reflexões, salve Alexandre, reflexões sobre abuso de autoridade com a Lei 13.869, que foi editada em setembro do ano passado. A Ana está me informando aqui que ela está entrando. E já vai entrar. André, temos feito as lives todas as quartas-feiras, 17 horas. Na próxima semana trataremos da questão de dolo e conhecimento com o Rodrigo Sardenberg, advogado também no Espírito Santo, com escritório em São Paulo, sócio do Jovaci Peter, nosso grande amigo do Espírito Santo. Estará na próxima quarta às 17 horas. Amanhã, às 17 horas, teremos uma roda de conversa sobre colaboração premiada. A Camille, de Porto Alegre, que trabalha com Alexandre Wunderlich, o Walter Bittar, advogado em Londrina, e o Guilherme Luquezzi estarão debatendo colaboração premiada. Esse será transmitido ao vivo pelo canal YouTube do Escritório Arnes de Oliveira, onde fica o convite para que todos vocês estejam inscritos no canal do YouTube. A Ana está dizendo que não apareceu para ela aqui. Deixa eu falar com ela. Ajustando a questão tecnológica. Já vai dar certo. Salve, Gustavo. Salve, Lucas. Agora a Ana chegou e vai entrar ao vivo conosco e daremos início. Agora sim. Muito bem. Álvaro já nos lembrou da operação que foi deflagrada no dia de hoje. Salve, Ana, tudo bem? Salve, Marlos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, uma alegria te receber aqui na nossa live. O pessoal também já está entrando. A Ana, que é advogada em Vitória,
no Espírito Santo, que esteve conosco aqui em Curitiba, junto com o Programa de Experiência Profissional, que é o PEP, com advogados do Brasil todo, e é uma advogada destacada e atuante que está estudando o tema do abuso de autoridade. Então, agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando, agradeço muito que você aceitou o nosso convite para esse debate hoje, Ana. Muitos Peppers estão aí nos acompanhando, que são os advogados que estiveram conosco, e eu vejo que agora o Jovassi está conosco também, que é o mentor do Programa de Experiência Profissional, Gustavo Martinelli, que esses dias teve a oportunidade de entrevistar, e eu já fiz a propaganda e hoje faço de novo, o ministro Fachin, pelo canal do YouTube da Universidade Federal do Paraná, Felipe, também de Vitória, elogiando, Jovassi dizendo que você é filha do Pepe. Então, seja muito bem-vindo, Ana. E eu gostaria que você, nesse início, fizesse uma breve explanação de quem é a Ana Cássia Barbosa, qual que é a tua área de atuação, como que está o mercado de trabalho em Vitória, e em seguida a gente entra no tema de debate, que é reflexões sobre o abuso de autoridade. Perfeito. Penso que o Instagram quis me trair, mas não conseguiu, né? Que a gente teve aí um pequeno atraso na transmissão aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Primeiro eu quero agradecer muito ao Marlos pelo convite e fazer um adendo, né, para dizer que eu tive o imenso prazer de conhecer o Marlos em janeiro desse ano, né? Durante a realização do PEP, nós fomos muito bem recebidos em Curitiba por toda a equipe, né, do Arnes de Oliveira e Andreasa, também a Fernanda, a Inayá, a Mariana, o Luiz, fomos recebidos com muita generosidade por todos vocês, né, e esse sentimento ele não é compartilhado só por mim, mas por todos nós que fizemos parte do PEP. Eu fiquei muito feliz com esse convite, fui positivamente surpreendida, confesso, porque já estava acompanhando as lives, né, sempre convidados de altíssimo nível, trazendo temas também de altíssimo nível, e tenho plena consciência de que, apesar de estar como convidada, hoje tenho muito mais a aprender do que, de fato, a transmitir, né, então estou aqui mais por esse aprendizado, com certeza. E já entrando aqui no que você falou, bom, a Ana Cássia é uma menina que veio do interior do Espírito Santo, né, para estudar em Vitória, veio com muitos sonhos, com muita vontade de conquistar, e já tem 7 anos que eu moro aqui em Vitória, me formei início de 2018, e hoje eu advogo, né, trabalho com direito criminal e também direito administrativo. Atualmente eu também faço parte do programa de residência jurídica da Procuradoria do Estado aqui do Espírito Santo, né, que é um programa de capacitação também voltado para capacitação de jovens advogados na área da advocacia pública. Então, assim, tenho de certa forma, aproveitado todas as oportunidades e experiências que a vida nos proporciona, né? Tenho sempre buscado fazer novas conexões, né? O PEP foi uma dessas conexões que se perpetuaram na minha vida e que trazem frutos até hoje. E hoje eu tenho a convicção em relação ao mercado de trabalho, o Marlos, que o mercado de trabalho é muito mais aquilo que a gente entrega, né? Então, ele devolve para a gente aquilo que a gente entrega. Então, se a gente está sempre buscando ter um resultado, está sempre buscando ouvir a dor dos nossos clientes, dos nossos parceiros de trabalho, eu acho que o caminho é esse e tenho certeza que vamos sempre colher bons frutos, né? Então, é nisso que eu acredito, é isso que eu tenho buscado alcançar. Legal, eu quero cumprimentar a Ana e mostrar a todos vocês, esse aqui é uma lembrança, é o símbolo do PEP, símbolo do PEP. E que está aqui sempre em lugar de destaque no escritório. E dizer a vocês que nós vamos reeditar com o Jovassi, que está nos assistindo, nós vamos reeditar a primeira live que deu início a esse projeto das lives de quarta-feira às 17 horas, que foi uma live justamente sobre o programa de experiência profissional e que resultou num grupo
grande de advogados, já foi a terceira edição que nós realizamos, a Ana lembrou bem, em janeiro desse ano, e foi um programa nacional. O Jovassi é o mentor, é o idealizador, é a pessoa que teve a ideia, junto com toda a equipe dele, o Felipe que está nos assistindo, mas também o Cássio, o Rodrigo e tanta gente que o ajudou. E o resultado máximo foi atingido nessa terceira edição, que coroou duas primeiras edições, que foram edições regionais do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de estar na segunda. E essa terceira edição, dizer para vocês que estão nos assistindo, tanto ao vivo agora, quanto depois no nosso canal do GTV e depois no Arnes de Oliveira e Andreasa no YouTube, que o PEP é um programa de experiência profissional que visa qualificar, incentivar, apoiar os jovens advogados. Então, são inscrições que são abertas para o Brasil inteiro e foram selecionados 20 advogados, não é, Ana? É 15 advogados. 15 advogados que tiveram a oportunidade de conhecer a realidade da advocacia no Espírito Santo, conhecer a realidade da advocacia em São Paulo e conhecer a realidade da advocacia aqui em Curitiba. Hoje há uma rede de apoio entre esses três grupos que participaram dessas 3 edições do PEP. Eu acredito, Jovassi e Ana e todos do PEP que estão também nos assistindo, que essas lives são fruto do PEP. São lives que trazem jovens advogados que estão começando a sua carreira, mas muito estudiosos, muito práticos da advocacia de trincheira de todos os dias, e que eu, o Jovassi, fazemos questão de incentivar. Eu não estou autorizado, Ana, a contar, mas na presença do Jovassi, que está aqui conosco, do Lucas e de tantos PEPers que estão aqui, nós vamos realizar a 4ª edição do PEP no ano de 2021. O Jovassi não me autorizou a dar essa notícia. O Carlos, que participou, está nos lembrando, grande Carlos Gomes, que foram 7 estados que foram representados. Então, aqui em Curitiba, os PEPs foram recebidos por advogados que desenvolveram questões de todas as áreas do direito. E também nós tivemos oportunidade de discutir com advogados a questão de raça, a questão de gênero, temas palpitantes da advocacia, e tivemos oportunidade de fazer uma visita muito interessante na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, no Centro Nervoso da Operação Lava Jato, inclusive, e em vários outros órgãos públicos. Tivemos um dia inteiro participando no terceiro setor. O Jovassi está aqui rindo, e essa edição, essa 4ª edição, Jovassi, eu quero te contar, que será totalmente online. E o Jovassi está rindo porque ele é o idealizador, ele já autorizou, ele só não tinha me autorizado a contar. Então está contado, Jovassi, agora estamos comprometidos com a 4ª edição do PEP. E não menos importante, fomos ao Madaloso. É verdade, estivemos no Madaloso, e depois com essa pandemia, não é, Ana? Parece que isso tudo aconteceu no século passado. Parece. Parece que tem 5 anos, gente. Não é compreensível, né? Mas foi ontem. Foi ontem, verdade. Então, Ana, dentro da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869, de 5 de setembro do ano passado, você me corrija sempre se eu estiver equivocado, eu gostaria que você entrasse no tema, contextualizando o tema. Por que você escolheu esse tema de abuso de autoridade? Qual é a relevância? E situando os nossos ouvintes, telespectadores, sobre o tema de abuso de autoridade. Perfeito. Então, eu escolhi esse tema porque, só fazendo um adendo, eu me lembro que nos idos de 2008, 2009, mais ou menos, eu era adolescente, né? Já tem um tempinho. Os programas como Linha Direta, programas que mostravam abordagens policiais, retratavam crimes, eles basicamente falavam sobre crimes de sangue, né? E nesses programas era muito comum você ver situações em que os presos eram submetidos a situações, de certa forma, vexatórias. Então você tinha um repórter ali, pegava o microfone, colocava na boca ali do cidadão que estava sendo preso. E eu me lembro bem que essa situação era, de certa forma,
essas situações, né, eram, de certa forma, aceitas, sabe? Não existia tanta dificuldade em entender que aquilo era um abuso, né? Existia uma dificuldade em entender que aquilo era um abuso. E com a informatização das redes, né, com a digitalização dos processos, e também com os crimes econômicos, né, que se tornaram alvos, eu penso que esses episódios de abuso, eles deixaram de estar só próximos das populações periféricas, né, que são normalmente os clientes do sistema penal, e outros grandes nomes e até mesmo agentes públicos passaram a ser vítimas desse crime. Então, eu acho que uma característica muito interessante do crime de abuso de autoridade é que hoje, né, não hoje, mas assim, já de um tempo, ele é um crime que ele atinge todas as classes. Então, e o advogado, criminalista especialmente, ele enfrenta o abuso de autoridade em todos os extremos. Porque você tem aí um juiz que condena sem provas, um juiz que decreta uma prisão sem ter indícios, e não só a advocacia criminal. Por exemplo, se você é um advogado que trabalha para uma empresa, né? Você está numa fase de execução, por exemplo, você dorme e no outro dia você acorda com a notícia de que todas as contas da empresa foram bloqueadas, né? Ainda que haja uma conta com um valor correspondente ao que está sendo cobrado, não acontece, né, dessas contas serem bloqueadas, e aí você praticamente inviabiliza a atividade econômica, porque você bloqueou todas as contas. Então, novamente, a gente tem aquela discussão entre a liberdade do cidadão e a autoridade do Estado. Então, eu acho importante a gente entender o que de fato é o abuso de autoridade na questão doutrinária, né? Na doutrina administrativista e também na de direito criminal. Que a autoridade, ela é um vínculo, né? Que é de subordinação pessoal do agente. Então, um agente público, ele é investido de autoridade e ele pode exigir do particular ações, né? Só que o problema é quando existe um desvirtuamento dessa função, né? Quando o agente público passa a exigir do particular situações que são vexatórias, abusivas, e aí você tem um extrapolamento mesmo. Eu lembro de alguns casos que foram muito marcantes nesse contexto de abuso. Um até recente, né, de um desembargador do TJ de São Paulo, que rasgou o papel e jogou lá no guarda, né? E nós tivemos também em 2018 um caso de um promotor que pediu a laqueadura de uma moradora de rua, porque ela já tinha muitos filhos, né? Então ele entendeu que ela não poderia mais ter filhos, então entrou com uma ação, né, para poder pedir a esterilização dessa mulher. E isso foi concedido pela justiça, né? Depois o tribunal reformou a sentença, só que já tinha ocorrido, né? A violação já estava perpetrada, então são essas as situações que a gente tem que lidar no dia a dia. E aí a lei que a gente tinha para regulamentar isso era uma lei antiga, né, que é a 4898 de 65, só que começou a se chegar à conclusão de que era uma lei com penas ínfimas e um trâmite complicado e de certa forma não tinha efeito, né? E então começou a se falar em uma nova legislação, o que poderia ser feito, enfim, e aí a gente chegou até o momento atual que a gente está, né? São dois pontos super interessantes que você trouxe, Ana, e que me chamam muita atenção. O primeiro ponto é o fato da lei que nós utilizávamos até 2019 ser uma lei da década de 60, em que a realidade que nós tínhamos no país era e todos nós sabemos, o início de uma ditadura que durou praticamente 30 anos, e passada a Constituição de 88, nós demoramos ainda outros 30 anos para fazer uma alteração legislativa. E o segundo ponto que me chamou muita atenção e com o qual estou inteiramente de acordo com você é o ponto
dessa questão do abuso de autoridade e que a gente pode diferenciar, a grosso modo, entre abuso de autoridade nos crimes de sangue e abuso de autoridade envolvendo agentes públicos. Quer dizer, uma coisa é aquela diferença que havia quando um negro, um pobre, uma mulher, alguém de uma classe menos favorecida sofria um abuso de autoridade, e isso, infelizmente, não encontrava grande repercussão. Com a responsabilização de agentes públicos, a partir dessa nova lei do crime de autoridade, nós passamos a ter pelo menos simbolicamente, a gente pode dizer, a gente passou a ter uma questão paritária entre todas as classes que sofrem a questão do abuso de autoridade. E o Guilherme Lucchesi, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, que está conosco, e eu quero aproveitar e fazer o convite para que todos vocês que estão nos assistindo participem do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, sejam sócios do Instituto. Para isso, basta acessar ibdpe.com.br. Vou pedir para o Luiz Roberto colocar para mim aqui embaixo, nos comentários, o site ibdpe.com.br. E a partir agora, do dia 11 de setembro, nós já vamos ter, inclusive, um curso, um seminário totalmente gratuito e virtual que lança um novo site do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Estão todos convidados, nós já estamos com mais de 100 inscritos, ficam aqui todos que estão nos assistindo convidados, e o Guilherme coloca que concorda com você que todas as classes sofrem abuso de autoridade, mas as pessoas de baixa renda, segundo o Guilherme, e eu concordo, sofrem um nível ainda maior. Então, feita essa primeira distinção, e a Thaís está aqui te elogiando, a Renata Maris, grande Renata, um abraço forte ao Dr. Maris e a todos do escritório em São Paulo, de quem eu gosto tanto, estão nos assistindo. Como é que tem aí uma questão de narrativa, não é, Ana? Você tem uma questão de atuação legal, uma questão de conduta desviante, por assim dizer. Como que a gente entra nesse tópico dentro da questão do abuso de autoridade? Bom, então, como eu estava dizendo, Marlos, com o avanço das grandes operações no país, né, com os crimes econômicos estando mais em evidência, esses episódios de abuso, houve uma cristalização, né, desses episódios de abusos. Então, você tinha um indiciamento e, concomitantemente àquele indiciamento, você tinha a divulgação na mídia, né, então você ficava sabendo do indiciamento pela mídia, né? E aí você tinha uma ausência de acesso a um inquérito. Então, nesse contexto de cristalização dos abusos, eu penso que até o próprio judiciário começou a se incomodar com esse autoritarismo, né? E aí a gente novamente vê esse confronto de narrativas, que seria a lei de abuso de autoridade, ela vem para punir o agente público que tem uma conduta desviante, ou ele vai, de certa forma, coibir aquele agente que quer atuar legalmente, né? Eu acho que esse é o grande confronto que nós temos, e assim, a doutrina e vários doutrinadores que escreveram sobre o tema, e assim, vai muito da linha de entendimento, né? Se você tem alguém que é do Ministério Público, tem um entendimento, a advocacia tem outro entendimento, o que é natural, né? Mas o fato é que nós tínhamos uma legislação extremamente antiga, e um detalhe, que a lei anterior foi uma lei criada na ditadura, né? Que foi em 65, foi 65. O Castelo Branco que sancionou, e o mais interessante é porque, assim, na ditadura você imagina o quê? Que você tem o Estado querendo controlar tudo, né? E aí você tem uma lei que criminaliza o abuso de autoridade, não faz muito sentido. Mas, pelo que eu li, assim, de informações que eu busquei a respeito disso, o que se fala é que buscou-se tirar esses crimes do âmbito do Código Penal e colocar numa legislação especial com penas bem baixas, penas muito brandas, né? Então, seria uma forma de... Aquela lei existe, mas, de fato, ela não é cumprida, né? É mais ou menos isso.
E nesse ponto da ditadura, até uma dica para quem está nos assistindo, o Lira Neto tem um livro que conta a história do Castelo Branco, se chama Castelo, é um livro fantástico, passa por esses pontos que a Ana está contando, e a gente agora começa a direcionar a live dentro do contexto geral que a Ana passou para a parte específica dos agentes públicos. Quer dizer, dentro desse cenário de abuso de autoridade praticado por agentes públicos, quem são esses agentes públicos que podem ser responsabilizados? Quais são as esferas que essa responsabilização pode ser feita e se essas esferas se comunicam? Então, o primeiro ponto da conversa, a Ana situou super bem o que é abuso de autoridade, o período, a lei anterior, a nova lei, o período da ditadura, o momento que nós vivemos agora. E aí, quem são esses agentes públicos, Ana, que podem ser responsabilizados e como é essa responsabilização e essas esferas se comunicam entre si? Bom, vamos lá, perfeito, Marlos. A gente sabe que em um Estado democrático de direito, né, o ente estatal ele exerce uma autoridade sobre os cidadãos. Né? A partir do momento que a gente se submeteu ao contrato social, ao pacto social, a gente está submetido a um poder do Estado. Mas essa atuação, ela tem limites, né? Tem limites que servem para resguardar direitos e garantias fundamentais. Então, daí a importância de você ter uma legislação que regula isso. O agente público, só para direcionar, ele é toda pessoa física, né, que presta um serviço ao Estado ou em nome do Estado. E aí, nos crimes de abuso de autoridade, pode ser tanto um componente do primeiro escalão, né? E você tem juízes, promotores, o presidente, ministro, membros das casas legislativas, até mesmo os do escalão mais baixo, né? Como os policiais militares, a polícia investigativa, a polícia ostensiva. E os agentes públicos, eles se submetem a uma forma de ingresso específica, né? Normalmente os agentes públicos, eles passam por um processo de seleção, né? Para ter esse vínculo com o Estado. E a partir do momento que eles têm esse vínculo com o Estado, ou seja, eles vão estar falando em nome do Estado, agindo em nome do Estado, então eles estão submetidos a um regime de responsabilização que é diferenciado, que não é o mesmo que o particular se sujeita. Então aí a gente tem a responsabilidade civil, né, que quando um agente público causa um dano a um particular, o Estado responde nesse caso e responde de forma objetiva, então você nem analisa culpa nem dolo, né? O Estado responde objetivamente, em regra, e o agente ele pode ser demandado numa ação regressiva, por exemplo, mas aí ele vai responder de forma subjetiva, né? Você tem que comprovar que ele agiu com culpa ou dolo. E nós temos a responsabilidade administrativa, né? Que são os ilícitos de natureza administrativa, que são definidos na legislação estatutária. E quando um agente público pratica algum delito, algum ilícito administrativo, ele pode se submeter àquelas penas, até uma advertência, até uma demissão, né? Enfim. E o ilícito administrativo, ele não tem a mesma tipicidade do ilícito penal, né? Ele é muito mais abrangente, normalmente é uma comissão que julga, então é uma esfera diferenciada. Apesar disso, quando o agente público está sujeito à responsabilidade penal, que é o que mais nos interessa aqui, assim por dizer, né? Sim. Pode haver uma comunicabilidade entre essas instâncias de responsabilização, né? Então, se um agente público, ele pode concomitantemente praticar um crime um delito que é um crime e, ao mesmo tempo, é uma improbidade administrativa e é um ilícito administrativo, e até mesmo uma ação, né, civil também. E essa comunicabilidade das instâncias, ela é importante porque não é natural que um agente ele seja responsabilizado em apenas uma esfera, né? Em outra esfera, essa responsabilização não seja tão direcionada. Então, mas assim, apesar disso, existem algumas circunstâncias em que por exemplo, um agente responsabilizado criminalmente, né? Existem algumas circunstâncias que vão impedir uma punição administrativa, né? Por exemplo, se o fato é considerado como inexistente, então ele não praticou aquele fato, ele não desviou aquele valor,
né? Ele não cometeu um peculato, vamos dizer. Então, na esfera administrativa, ele não pode ser responsabilizado por ter desviado um valor. Se na esfera penal isso foi considerado como não existente, né? Então, aí você tem essa vinculação. Mas o que eu acho mais importante da gente dizer é que, diferentemente do particular, essa responsabilidade ela visa resguardar não apenas o Estado, né, que tem interesse de ter agentes agindo legalmente, mas principalmente o particular, porque muitas vezes você não consegue uma responsabilização penal, né? Penso que a lei de abuso de autoridade, a gente vai ver mais para frente, tem algumas dificuldades práticas, até mesmo porque a jurisdição penal, por ser muito mais gravosa, ela exige um suporte probatório muito maior, né? Então, às vezes, ele não vai ser responsabilizado penalmente, mas aí você tem outras esferas de responsabilização para garantir que o agente saiba que ele está sendo limitado pelo princípio da legalidade, né? Que ele não pode agir da forma que ele bem entender. Ou seja, a Lei 13.869 do ano passado, que instituiu o abuso de autoridade após a lei que foi revogada, que era a Lei de 65, ela trouxe 3 esferas de responsabilidade dos agentes públicos, se eu entendi bem, 3 esferas independentes, seja na área civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Ou seja, o agente público comete um ato e esse ato ele vai sofrer, se for o caso, uma responsabilização nas 3 esferas. Sendo que as esferas, em tese, não se comunicam, mas se houver, por exemplo, uma legítima defesa comprovada na esfera penal, certo, ela vai fazer coisa julgada para a esfera civil e administrativa, não podendo haver condenação no civil e no administrativo. É isso, mais ou menos, Ana? É isso, né? O agente público, ele, na responsabilidade administrativa, apesar dela ser muito mais ampla, se você tem na esfera penal, que exige um suporte probatório muito maior, ainda que a responsabilidade administrativa lá atrás, ela normalmente não traz uma tipicidade fechada, né? É sempre termos amplos. Agir sem cautela, ou insubordinação, auferir lucros indevidos, enfim. Na esfera penal, você tem uma tipicidade fechada. Então, se o juiz julga e fala o acusado não concorreu para o crime, ele não participou daquele delito, então a jurisdição administrativa fica vinculada, né? Ela não pode dizer que ele participou se o juiz penal, que de certa forma precisaria de muito mais elementos, né, para comprovar uma conduta delituosa, diz que não ocorreu, então a gente tem essa vinculação. Muito bom. E aí a gente vai afunilando ainda mais a live, que a gente vai agora entrar mais nos aspectos penais e da própria lei específica da 13.869, sem antes cumprimentar o Gabriel Gazebo, juiz em Piraí do Sul, aqui no Paraná, grande figura, grande juiz, e que trabalhou comigo aqui no escritório, por isso que ainda fico com a ideia do Gabriel como advogado, mas é um juiz já em longa carreira. A gente reúne gente de todas as tribos, Ana. Está conosco aqui o André Saraiva, que é um grande amigo de São Paulo, é o maior colecionador de artigos de charuto no Brasil, talvez no mundo, um dos maiores, e está nos acompanhando. Grande Leonardo, pessoal do PEPT elogiando. E aí nós vamos entrar, então, vimos o abuso da autoridade de forma ampla, o que tratamos das questões específicas de responsabilização dos agentes públicos, quem são e as esferas de responsabilização, e aí entramos na lei propriamente dita, e aí temos vários tópicos, e eu gostaria que você começasse, talvez pela questão do dolo específico, Ana, a gente poderia falar? O que você acha? Vamos falar sim. Só então, fazer uma pequena introduçãozinha, é que a lei ela foi promulgada em setembro, né, de 2019, mas ela só começou a sua vigência esse ano. E desde que ela foi promulgada, ela tem sido alvo de intensas polêmicas e de intensos debates, né? Porque, basicamente, ela traz 37 ações que, se forem praticadas com o intuito de prejudicar ou beneficiar alguém, pode configurar esse abuso de autoridade. Acho que, assim, as principais acusações foram... Eu vou te interromper um minuto, Ana, só para fazer um adendo. Claro. Isso foi um ponto super importante que você trouxe, quando você disse que a lei ela passou a vigorar esse ano,
porque daí junto com ela entra em vigor a lei anticrime. E nós percebemos na prática, e a Ana vai abordar essas questões na fala dela, mas para dar um cenário para todos que estamos acompanhando, nós percebemos na prática que mesmo sem a ação, por assim dizer, de abuso de autoridade, mesmo sem a responsabilização, porque é muito recente, houve, a meu sentir, uma mudança de comportamento de vários agentes públicos por conta das normativas, eu diria até das orientações da lei de abuso de autoridade. Então, naquilo que eu tenho tratado muito de perto, que são os acordos de não persecução penal e as colaborações premiadas, eu senti de janeiro para cá, nas mesas de negociação que participei, uma mudança de postura e até questionando o Ministério Público fora da audiência, o que se deve a essa mudança de postura. Além da lei anticrime trazer diretrizes mais claras para a negociação, também a lei de abuso de autoridade é uma lei que deixa claro para o agente público, e aí eu volto a palavra para você, porque você estava dizendo que tem 37 ações possíveis, a pessoa está com essa preocupação. E aí eu devolvo a bola para você justamente seguir nessa linha. Perfeito. E a lei ela foi promulgada sob graves acusações de que seria um revanchismo, né? Seria um revanchismo à Lava Jato. Apesar de que, assim, eu não sei se esse argumento se sustenta, porque os projetos de lei foram vários durante esses anos com o objetivo de atualizar essa legislação antiga, né? Então, a gente teve projeto em 2007, em 2009, 2015, 2016... porque já se tinha essa consciência de que a legislação anterior não comportava, né? Não atendia a nossa nova forma, a nossa democracia, né? Vamos dizer assim. E aí, eu acho que essa questão que você tocou sobre o dolo específico, né? Isso. É uma questão bem, eu vejo como problemática, de certa forma, da lei, porque a lei deixa muito claro que ela traz 37 condutas, mas essas condutas elas têm que ser praticadas para prejudicar alguém, ou para beneficiar a si mesmo, o agente, e ainda ela traz até uma expressão assim, até eu acho bem engraçada, que é o mero capricho, né? O agente tem que agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Assim, eu não consigo vislumbrar, por exemplo, eu já passei por isso, né? Uma experiência que eu tive. Assim que eu me formei, aí eu fazia correspondência, e aí eu fui até uma delegacia, né, para analisar um inquérito, e aí eu cheguei lá e o delegado, com essa, né, face juvenil que eu tenho, né, ele falou, olha, estagiário não pode olhar inquérito. Aí eu falei, ó, eu não sou estagiária, tá aqui a carteirinha da OAB, então você pode, eu posso olhar o inquérito? Ele falou, então, a gente está com uma suspensão, né, na análise dos inquéritos. Se você voltar semana que vem, você vai conseguir olhar. Eu falei, olha, faz o seguinte, então você faz uma declaração dizendo que eu não posso olhar, que aí eu volto na semana que vem. Se você fizer isso, não tem problema, eu volto semana que vem. Aí ele falou assim, não, a gente vai conversar com o delegado, então. E aí, assim, eu consegui ter acesso. Mas, assim, eu não consigo imaginar por qual motivo você vai até uma delegacia e você não consegue acessar o inquérito que não seja para, de certa forma, prejudicar a defesa, né? Por um mero capricho, para uma satisfação pessoal do órgão executivo ali. Mas, assim, de acordo com os principais doutrinadores e até mesmo advogados que falam sobre a problemática do dolo específico, é que o legislador, ele criminalizou com uma mão e descriminalizou com outra, né? Porque ele, de certa forma, o agente público ele está amparado pelo escudo do elemento subjetivo, né? Que é uma dificuldade probatória muito grande. Como que você prova que o agente público fez aquilo para prejudicar outrem? Eu penso que na jurisprudência a gente vai ter que aguardar, né, os próximos anos para saber como que isso vai se desenrolar, mas a gente vai ter, de certa forma, uma dificuldade aí para demonstrar que esse elemento específico, né, esse fim específico de agir dos agentes públicos, o que pode, de certa forma, até inviabilizar a aplicação da lei. Assim. E aí, deixa eu pegar esse gancho aqui, a gente sempre trabalha com a questão da opinião. Na tua opinião, quando você é impedida numa delegacia de ter acesso aos autos, vamos considerar no nosso exemplo que você está com procuração em mãos
e você quer ter acesso ao inquérito e você é impedida de ter acesso ao inquérito da forma como você contou. Não, volta semana que vem, hoje está aí, tá chaveado na sala do delegado, o delegado não está aí, enfim, essas coisas que a gente normalmente ouve. Isso configura abuso de autoridade? Eu penso que sim. Eu penso que de certa forma, existe uma finalidade específica do agente de trazer um prejuízo para a defesa, né? De certa forma, eu penso que em situações excepcionais, mas é plenamente possível que o argumento do agente público seja um argumento válido. Eu posso chegar num dia na delegacia e falar, olha, tá impossível, a gente está fazendo uma limpeza, a gente vai se mudar, a gente não consegue te disponibilizar. Mas você pode retornar um outro dia que você vai conseguir. Agora ele simplesmente fala, não tem como, volta semana que vem. E assim, demonstra um desinteresse na prestação do serviço público, né? Eu realmente, assim, eu não sou a favor da criminalização à torta e à direita, não sou. Né? Acho que essa criminalização abusiva, ela acaba com que faça que a gente viva em um estado de controle absoluto, né? Que não é interessante também. Não é interessante que o Estado esteja controlando tudo que a gente faça. Mas se existe uma norma prevendo que o advogado pode ter acesso ao inquérito em qualquer circunstância, salvo se tiver provas sendo produzidas ali, né? Que a gente não possa ter acesso. Mas se a gente pode ter acesso e o agente público se nega deliberadamente, sim, eu acredito que eventualmente pode ter uma configuração de uma conduta criminosa. E aí vamos continuar nesse exemplo, porque a Maria Augusta está nos lembrando dos PICs, que são os procedimentos de investigação criminal, que são formulados pelo Ministério Público. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma crítica enorme à investigação feita pelo Ministério Público. Acho que foi um dos momentos em que o Brasil errou enquanto estruturação de governo, de sistema legal. Nós autorizarmos, isso foi o Supremo que autorizou o Ministério Público a investigar. Por quê? Porque a polícia é feita para investigar e o Ministério Público tem outra função que não a investigação. Não é o nosso tema de hoje, mas no PIC você também não tem acesso. Você, no PIC não tendo acesso, no inquérito não tendo acesso, você liga para a OAB, Comissão de Prerrogativas, Associação dos Criminalistas de cada estado, enfim, toda a confusão que a gente está acostumado a fazer para ter o acesso. E como que você move a ação de abuso de autoridade? Eu acho que essa vai ser uma dificuldade prática, porque a grande problemática do abuso de autoridade é porque você está criminalizando a conduta dos agentes da persecução penal, né? Então, eu imagino eu saindo da sede do Ministério Público para ir até a delegacia, abrir um boletim de ocorrência porque eu não pude ter acesso ao procedimento investigatório, né? Mas aquela questão também, né? Como a ação penal é pública incondicionada, pode ser que o Ministério Público se mantenha inerte, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, uma ação penal privada subsidiária da pública, mas não é uma certeza, né? Então eu acho que realmente esse é um ponto interessante, porque tem essa dificuldade prática quando você criminaliza a conduta dos próprios agentes públicos que são responsáveis pela persecução penal. Esse é o ponto, justo o ponto que eu imaginei, quer dizer, você sofre um abuso de autoridade e esse abuso de autoridade será processado com o devido processo legal no rito do mesmo Código Penal que nós temos, ou seja, através de um inquérito policial, ou através de um PIC, ou através de uma denúncia do Ministério Público, que pode ser que tenha sido o agente público que tenha praticado o abuso de autoridade. É isso mesmo que nós estamos falando, certo, Ana? Certo. E aí os nossos telespectadores, os nossos ouvintes podem entender a dificuldade que nós temos de utilização desses aspectos que são muito recentes para esse momento e que a Ana tem se dedicado a estudar e que está debatendo conosco. Agora você pega lá, por exemplo, o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública.
ou, inciso segundo, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Então, todos que são advogados aqui já viram, já leram. Quem não é advogado já abriu o jornal, os sites, os blogs. Está lá, a polícia fez uma grande operação, como a Ana disse no começo da live, num crime econômico, ou como a Ana disse no começo da live, num crime de homicídio, e esse preso é exposto, seja no Jornal Nacional, quando é crime econômico, seja no jornal impresso ou no blog da cidade, quando é crime de sangue, e essa exposição, segundo a lei de abuso de autoridade no artigo 13, é um constrangimento, é grave ameaça. Eu não posso imaginar que isso não tenha sido feito sem o dolo específico de expor a pessoa. Portanto, esse cidadão que assim agiu tem possível pena de detenção de 1 a 4 anos. Isso que a Ana nos colocou claramente. E quem vai processar o delegado de polícia, ou o escrivão, ou o investigador, ou o próprio Ministério Público, que hoje é muito comum, o GAECO acompanha a imprensa nas grandes operações, ou o Ministério Público Federal acompanha a Receita Estadual, a Receita Federal, a polícia nas grandes investigações. Quem vai responsabilizar esse agente público se é esse próprio agente público que tem que promover a denúncia? É um beco sem saída, né, Ana? É um beco sem saída. É isso. Assim, talvez a importância da legislação seja pelo seu poder simbólico, né? De você ter uma legislação que foi pensada e que nasceu para criminalizar condutas abusivas. E assim, eu, de certa forma, tenho uma esperança nas instituições públicas. Pode ser que com o tempo, né, a gente consiga de fato implementar essa legislação e aí, ainda que não consiga implementar, mas como você mesmo disse, os agentes públicos, claro que não são todos, mas aqueles que se sentirem tentados a agir com uma conduta desviante, pensem, né, 2 vezes e tenham uma conduta mais dos limites legais quando forem tratar com os cidadãos, né? Até mesmo porque, Marlos, não é apenas a população periférica que se submete à persecução penal, né? Amanhã ou depois pode ser o próprio agente público que vai estar submetido a uma persecução penal. E aí, assim, com certeza, ele também quer ver resguardados os seus direitos, né, as suas garantias que são fundamentais, independentemente da sua condição, né? Exatamente. E concordando conosco com essa linha de raciocínio, e aí depois desse comentário vamos tratar lá da questão da condução coercitiva, que eu acho que é um tema bacana, tá o Álvaro Borges, que está perguntando quem prenderá, por exemplo, o delegado em flagrante dentro de uma delegacia quando ele pratica um ato abusivo. O Álvaro, que foi nosso presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, ele diz, eu posso até dar a voz de prisão, mas quem vai cumprir essa voz de prisão? Então é complexa a situação e eu acredito, como você, que nós vamos ter mais um caráter preventivo numa mudança de comportamento para que o agente não incida no tipo penal, do que propriamente a prática desses 37, você falou, Ana? 37 condutas. 37 condutas que são previstas como abuso de autoridade. Cumprimentar o Rogério Botelho, grande advogado de Foz do Iguaçu, Gustavo, do Congresso da Felicidade, Bebel Hitzmann, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, João Luiz Manassés de Albuquerque. Dizer para vocês que hoje, pela primeira vez, a gente conseguiu fixar um alfinete aqui na tela com o tema da nossa conversa, o abuso de autoridade, mas que eu ainda não aprendi a usar esse ponto de interrogação, que eu clico aqui e aparece a pergunta, Léo, por exemplo, perguntando se for fora do expediente, aparece para todo mundo aí agora? Ou fora do horário do expediente? Se aplica a mesma situação? Acredito que sim. E a Ana vai nos trazer a questão da criminalização da condução coercitiva, que eu acho que é um tema bem bacana e ainda bem atual. Eu acho, Marlos, que você, como um advogado que teve uma atuação bem próxima dessas situações, né, talvez vai até saber falar melhor, mas pelas minhas pesquisas, na Lava Jato foram decretadas 227 conduções coercitivas.
E assim, começou a se discutir efetivamente, né? Essa discussão chegou no STF, no meio de ADPF, eu acho, a respeito da possibilidade de você obrigar uma pessoa, né, um acusado, a prestar um depoimento, a ser interrogado, ainda que contra a sua vontade. Uma discussão que, em tese, já deveria estar apaziguada, porque se a gente tem um sistema acusatório, se a gente tem um direito ao silêncio, se com a própria formatação da Constituição de 88 foi consagrado o direito do réu de deixar de responder as perguntas, né, sem ser prejudicado, você não teria por que novamente discutir a possibilidade de você coagir alguém a ser interrogado. Mas com todos esses episódios de conduções coercitivas sendo decretadas à torta e à direita, a lei de abuso de autoridade trouxe um artigo específico, né, que é o artigo 10, que ele fala que é decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. É aquilo, né? A legislação, ela falou o óbvio, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes, coisas que fazem parte da própria sistemática processual penal. Então, a prova ilícita não pode ser admitida. Se apresentar a prova ilícita, ela tem que ser desconsiderada. Sim, mas a própria Constituição, né, ela nasceu com base nesse pensamento de você não considerar provas ilícitas. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade e a gente acaba tendo que criminalizar muito mais do que o necessário para tentar, de alguma forma, coibir essas condutas. Então, esse é um ponto que eu vejo como positivo da lei, né? Realmente, me parece que o legislador se atentou para uma demanda que era coletiva, né? Viu que existia uma movimentação no sentido de tornar a condução coercitiva comum e possível, né? Se você tem um crime econômico, então é um crime grave, então você pode conduzir coercitivamente, sim. Então, o legislador, acho que, de certa forma, se atentou a isso e aí inseriu esse artigo na lei de abuso de autoridade, que foi uma das novidades mais comentadas e discutidas, né? Vamos dizer assim. E veja que interessante, Ana, bem na linha do que nós estamos conversando, e quem está nos acompanhando talvez tenha vivenciado essas situações. Quando o Supremo, como a Ana disse, bem proibiu as condições coercitivas, e aí nós estávamos já, como a Ana colocou, com 200 e tantas conduções coercitivas só na Lava Jato, o Supremo toma essa decisão, proíbe a condução coercitiva. Faço um parêntese que essa proibição não se aplica àquela questão da condução da testemunha que não comparece. Isso ficou muito famoso porque o ministro Celso de Mello determinou que determinados generais comparecessem mediante vara, se não fossem. Os generais ficaram muito bravos, isso agora no processo do fascista que ocupa o poder atualmente. O Celso de Mello ficou muito em evidência, e isso não mudou. O que mudou foi a condução coercitiva, que é proibida na investigação criminal, se a pessoa não tiver sido intimada, se não seguir todo o rito, enfim. O que aconteceu na prática? Como que os juízes passaram a driblar essa situação? E o Ministério Público passou a driblar essa situação? Passou a ser solicitada a prisão temporária. Então, se antes a pessoa sofria uma condução coercitiva, que era extremamente gravosa, que não poderia acontecer, mas acontecia, com a proibição do Supremo, nós passamos a ter a prisão temporária por 5 dias, em que a pessoa é conduzida, depõe, não raras vezes após o depoimento, no primeiro ou no segundo dia, graças a Deus é liberada, mas eles simplesmente, na prática, substituíram. E isso é um grave problema do nosso sistema legal e que eu espero que a lei de abuso de autoridade acabe enquadrando essas condutas para que isso não aconteça. Mas é assim que a coisa se põe. Eu nas minhas falas, sempre sou muito direto nas situações, porque, infelizmente, é assim que a coisa acontece e é importante que todos saibam e compartilhem esse conhecimento e suas experiências. Ana, nós estamos nos aproximando, a gente começou um pouquinho atrasado, mas a gente está se aproximando do final. E eu gostaria que você tratasse
ainda da questão de alguns tipos penais que tratam da prisão e dos efeitos da prisão. Acho que nós temos um tempinho para isso, para você tratar dessa questão, se for do teu interesse. Fica bom? Tá bom. Eu acho assim, só importante a gente falar que a lei, ela fala especificamente que a divergência na interpretação de lei, ela não configura abuso. Então, mais uma vez, você tem um contexto de descriminalização, né? Porque se um juiz, ele dá uma decisão, e aí no tribunal essa decisão é reformada, você poderia falar, tá, mas então foi considerada a prisão ilegal, né? Então, se você teve um relaxamento ou uma revogação, que seja, se essa prisão foi considerada legal, ele agiu com abuso de autoridade? Não, mas aí nós temos essa hipótese de descriminalização, que é a divergência na interpretação de lei, ela não configura o abuso de autoridade. E essa situação, novamente, né, parece que a gente está só batendo na tecla da problemática, mas porque, de fato, é o que acontece. Você tem uma amplitude ilimitada de divergências, né, na lei, e essa extensão ilimitada de situações em que você terá uma divergência, ela acaba, de certa forma, afastando a conduta, né? Porque o fenômeno, a divergência em si, ela é um fenômeno psíquico do magistrado, né? Ele julga com base, em tese, no arcabouço legal e muitas vezes com base nas suas convicções pessoais, e, de certa forma, o judiciário realmente acredita que o ato de julgar, ele tem que estar motivado por sentimentos próprios, enfim. Então, eu vejo que também nesse ponto a lei vai, de certa forma, beneficiou até o agente público, né? Porque ela deixa muito expresso que, se for por uma questão de divergência, você não vai configurar o abuso. Mais uma vez, uma situação de descriminalização. E esse ponto que você trouxe, desculpe te interromper, mas é fundamental esse ponto que você trouxe, porque ele afasta a crítica de quem diz que a lei criou os tais crimes de hermenêutica, né? Ou seja, ninguém vai ser responsabilizado por interpretar a lei de uma ou de outra forma. A legislação trouxe, como a Ana bem disse, mais de 30 condutas específicas que, se forem praticadas por um agente público, serão configuradas crime de abuso de autoridade. Mas não a interpretação da lei de uma ou de outra forma vai ser interpretado, que essa era a maior crítica que você fazia quando a Ana justamente estava falando da celeuma da implantação da lei, né? Da implementação da lei. Muito legal esse ponto. Boa, Ana. Eu pelo que eu li, assim, né, existia uma certa resistência do próprio judiciário, né? No sentido de que eles seriam tolhidos do seu dever constitucional, que é aplicar a lei. Então, na aplicação da lei, existe uma certa liberalidade. Então, a criminalização da interpretação da lei seria uma dificuldade, né, seria para obstar a atuação do judiciário, né? Isso é o que foi muito falado. Ana, vou ter que te interromper de novo. Não, depois vão cair de pau em cima de mim. Eu vou ocupar uns segundinhos para me despedir e vou te deixar 1 minuto, que o meu reloginho apareceu aqui dizendo que nós temos 1 minuto e 35 restantes. Então eu me despeço de você agradecendo super o teu aceite, o tema legal, provocou um monte de perguntas, vai estar disponível no IGTV e vai estar disponível no Arnes de Oliveira e Andreas no YouTube, com os comentários, e depois a gente pode ver e rever e continuar a discussão, porque isso é muito legal, poder continuar a discussão nas redes sociais. Semana que vem com Rodrigo Sardenberg, que está nos acompanhando e que vai tratar de dolo e conhecimento. E não esqueçam, participem do IBDPE conosco e sobra 1 minuto para você, Ana. Obrigada. Bom, Marlos, eu quero agradecer imensamente o convite, fiquei super feliz, né? Falo que o PEP, com certeza, ele ressignificou a minha jornada. Os frutos do PEP eu colho até hoje, né? E eu falo isso não só por mim, mas por todos os meus amigos que são Peppers, né? E que, assim, a gente possa estar constantemente fazendo essas conexões. Quem quiser falar lá no privado para a gente trocar uma ideia, continuar o bate-papo, estou, né, aberta a esses questionamentos e que a gente tenha uma próxima oportunidade, quem sabe, em Curitiba novamente. Agradeço. Será uma super alegria. Pessoal, forte abraço. Quarta-feira que vem a gente se encontra
com o Rodrigo. Hoje a Ana brilhou. Quem gostou, curte, compartilha, avisa os amigos, assiste no IGTV ou no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Forte abraço, saúde e paz. Tchau.